Um bom domingo para você, meu irmão, um bom domingo para você, minha irmã. É com alegria que nós nos encontramos no programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Tenho a imensa satisfação de estar com você neste programa, que nós iremos refletir sobre essa relação, por vezes harmônica, por vezes tensa, entre ciência e fé. Ciência e fé caminham juntas? É a pergunta que nós iremos refletir em nosso programa de hoje. Para refletir conosco sobre esse tema, contamos com a presença de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Obrigado. Igualmente, um bom domingo e também a vocês todos que nos acompanham. Um bom domingo e agora uma boa participação no nosso encontro. São João Paulo II, numa carta endereçada ao padre George Coyne, que na época era o diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, São João Paulo II afirmou o seguinte: a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. Por sua vez, a religião pode purificar a ciência da idolatria e do falso absolutismo. Portanto, Dom Odilo, é possível ter a fé e a ciência formando os nossos pensamentos de forma complementar, sem que necessariamente estejam em confronto? Esta é uma questão antiga e ainda não resolvida, e não é que vai se resolver facilmente. Certo. Né? Vai se resolver quando nós chegarmos à visão beatífica, né? Quando tivermos clareza de visão, tanto sobre aquilo que cremos, como sobre aquilo que buscamos mediante a ciência, né? Para compreendermos os mistérios da natureza, etc. Não necessariamente tem que estar em conflito. Muitas vezes ciência e fé estão em conflito. Porque, de um lado, pode ser que a religião condene a ciência, o que não me parece justificado simplesmente condenar a ciência. Do outro lado, porque a ciência condena a religião, desprezando a religião, o que também não é justificado. Certo. Porque devemos entender que ciência e fé são dois modos de nós olharmos a realidade. Dois modos a partir dos quais tentar entender a realidade. A ciência tem o seu modo próprio, que deve ser respeitado, aceitado, e tem o seu limite próprio. Claro. Né? Tem o seu limite próprio. Ela só pode afirmar aquilo que está na capacidade do seu próprio método. Então, por exemplo, a ciência afirmar Deus não existe vai muito além do método da própria ciência. Não é sua competência, né? Não é sua competência afirmar que Deus não existe, porque esta análise de Deus existir ou não existir não entra no método da ciência. A ciência pode dizer, pelo método científico, nós não podemos afirmar a existência de Deus. Ou nós, pelo método científico, podemos chegar a uma probabilidade da existência de Deus. Da mesma forma, agora, a fé. A fé, a religião, a fé, ela não pode, digamos assim, contradizer o método da ciência enquanto é método próprio e afirmação própria. Né? É inútil contradizer o resultado concreto da ciência mediante a fé. Isso não faz sentido. São duas discussões que, naturalmente, precisam ser olhadas como discussão que interage, mas que, ao mesmo tempo, caminha paralelo. A compreensão da realidade a partir da fé é sempre um pressuposto, tem sempre como pressuposto a revelação divina. A fé não é inventada por nós. Então, a revelação divina precisa também ser interpretada e compreendida bem. E é claro que a revelação divina, ela diz coisas que a ciência não afirma pelo seu método próprio, mas a religião afirma a partir da autoridade de quem manifestou
esta verdade, por exemplo. Claro, claro. Então, de fato, é uma discussão muito ampla, muito séria, e que não pode ser resolvida de maneira simples ou simplória, né? Dizendo a ciência tem a palavra final sobre tudo. Não é verdade. A ciência não tem a palavra final sobre tudo. E a religião tem a palavra final sobre as realidades da natureza. Não. A religião não entra no campo da análise da natureza das coisas, a natureza física, sensível e do seu uso, manuseio. O uso das coisas é estabelecido pela ciência e a técnica, que porém deve fazer também uso da ética, que muitas vezes tem fundamento religioso. Exato. Porque, do contrário, dá uma enorme confusão se a técnica é feita sem ética, se a ciência é feita sem ética, né? Pois bem, então são duas maneiras de conhecer, de falar da realidade, que nós precisamos respeitar e compreender cada uma segundo a sua competência própria. Dom Dilo, agora há pouco tempo, o Papa Francisco lançou uma nova encíclica que diz respeito ao coração de Jesus. Agora, é interessante percebermos, né, os documentos da Igreja, eles também são escritos a partir de uma perspectiva científica, que é uma ciência da fé. Então, na realidade, por mais que historicamente ciência e fé tenham momentos conflitivos, mas também tem momentos assim harmônicos de complementariedade. Por exemplo, esse documento do Papa que, como eu disse, é um resultado também de um estudo, de uma análise, de uma fundamentação para afirmar o amor do coração de Jesus. Sim. Aliás, recomendo a todos que ainda não puderam ler a encíclica, que é muito bonita. Tem o título Dilexit Nos, sempre tem o título em latim. Dilexit Nos significa amou-nos, lembrando as palavras de Jesus, do texto do Evangelho. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim, Dilexit Nos. Essa encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus é interessante e entra nessa discussão de fé e ciência também. Veja, o mundo feito apenas de ciência pode dar num mundo sem coração. O mundo precisa do coração. E a fé é a expressão, sim, também do coração. Não se pretende simplesmente justificar a fé a partir da ciência. A fé, justamente, ela capta uma realidade. E o coração humano, através do sentimento, da emoção, da intuição, capta a realidade de uma forma própria. E o coração, no caso, é a imagem para o amor. Exato. O afeto, capta a realidade humana, mas também a realidade do mundo, da natureza, de uma forma própria, que não é necessariamente a maneira científica de captar. Então, a gente precisa da forma científica de captar a realidade humana, do mundo, das relações humanas, e da forma da emoção, da intuição e da forma da fé, forma religiosa. E, claro, o amor de Deus, o amor de Jesus por nós não o captamos pela ciência em primeiro lugar, nós o captamos pela fé, pela intuição, pela percepção de uma experiência pessoal, uma experiência interior. Então, essa encíclica, ela vem justamente a dizer o mundo não pode ser feito só de ciência e técnica. Isso vai acabar matando o mundo. Olha a ecologia, olha as relações humanas. Se vai simplesmente pelo cálculo, análise técnica, científica, os planejamentos, nós vamos acabar muito mal. Então é preciso ter coração, né? Equilíbrio entre ciência, técnica e coração, ou seja, afeto, amor e acolhendo o afeto de Deus por nós, o amor de Deus por nós, que se manifesta no coração de Jesus. O programa Discípulos e Missionários já está chegando ao seu encerramento. Se você quiser interagir conosco, e eu convido você a interagir, mande o seu e-mail para o nosso programa. Basta você escrever o seu e-mail, no e-mail, colocar uma sugestão de um tema ou fazer a sua pergunta para Dom Dilo. O e-mail é
do nosso programa, discípulos e missionários@cançãonova.com, discípulos e missionários@cançãonova.com. Também você pode acessar o nosso programa, tantos temas que já durante esses anos Dom Odilo refletiu conosco, no CN Plus. Baixe o aplicativo no seu celular, cnplus.cançãonova.com. E lá você vai encontrar o programa Discípulos e Missionários, com tantos temas já refletidos por Dom Odilo. E você pode também divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Odilo, chegando ao final do nosso programa, suas palavras e a bênção para o encerramento, por gentileza. Pois não, eu só lembrei de uma palavra de um cientista, matemático e filósofo e cristão, Blaise Pascal, que no século XVII, o século da razão, do iluminismo, da afirmação absoluta da razão, ele dizia: o coração tem razões que a razão não compreende. Exato. Por isso, ele que era cientista, matemático, o homem da razão, né? Mas ele advertia: cuidado, o coração tem razões que a razão nem sempre compreende. Precisa compreender as razões do coração de Jesus. Dilexit nos amou-nos. Deixemos-nos amar e amemos também. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.